Você está no Apareça e Cresça, o podcast onde sua voz ganha força, sua mensagem encontra espaço e sua presença se transforma em autoridade. Porque crescer começa com aparecer. Então apareça e cresça! Luciana Moraes com mais um episódio do Apareça e Cresça, e hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui a Dani, ela que vai ser inclusive trazer esse bate-papo com um tema assim super atual, ao mesmo tempo não tão falado. Vocês vão entender melhor no decorrer aqui da nossa conversa. E também que é o mês do autismo, nós vamos falar um pouco sobre autismo, sobre inclusão, sobre a história da Dani, que é uma mulher incrível. Então, Dani, desde já, seja bem-vinda ao Apareça Cresça. E assim, é um prazer ter você aqui e nesse bate-papo, saber um pouquinho mais da sua história, dessa trajetória, de como tudo começou, né? Então, se apresenta um pouquinho pra gente. Aí, pessoal, tudo bem? Dani Ezequiel aqui. Não saí da política, né? Eu saí da política para ser mãe de autista na política, né? Que é onde tudo gera. A gente vive numa sociedade, não importa onde seja, que lugar é político. Então, assim, não, vou comprar, tem uma manga verde e uma rosa. Se o cara fala assim, eu dou mais dinheiro na verde, eu dou mais na rosa. Então, já gera ali aquilo ali é uma questão política. Então, a minha vida, ela deu um salto, sabe, Lu, depois que eu passei a ser mãe de autista. Porque Então, conta pra gente já, até aproveitando esse assunto, né, gente? Hoje já viram que vai ser maravilhoso. Porque, assim, eu amo política, esse assunto autismo, eu tenho uma história com isso. E a questão da virada de chave aí. Por quê? Quem era a Dani antes? Ser mãe de autista. E quem a Dani se tornou depois? Antes eu era uma mãe... antes eu era uma mulher solteira, não era casada, não tinha filhos. Trabalhava muito, sempre trabalhei no governo, né? Então, assim, coordenei os programas de proteção e fui subsecretária de Estado, enfim. E casei e tive filhos, para resumir, né? E fui super preparada, assim, como mãe, enxoval, cuidar das crianças. Eu fiz fertilização in vitro com o Dr. Luiz Fernando Daly, que é o que trouxe o primeiro bebê de proveta para o Brasil. Que legal. Né? Em 88. E... engraçado que meu marido chegou e falou assim, Dani, vamos fazer de graça essas crianças. Não, já marquei a consulta, vamos pagar. Tem que ser um negócio bem feito. E assim, eu passei, né, tive meus filhos, e eles crescendo, e eu amando ali ser mãe. Mas quando eu descobri que eu tinha que me reconstruir e construir uma nova mãe, que é a mãe atípica, que é a mãe que eu não esperava ser. E assim, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Eu acho que... eu vi uma vez no podcast um senhor falando do filho. O filho já tinha 40 anos e ele foi diagnosticado agora com autismo, depois de 40 anos. E ele não falava, o senhor não falava já há 40 anos, né? E ele virou assim, olha só... Ele falando, eu posso até gerar uma polêmica aqui falando isso, mas autista não deveria nascer em família de pobre. É verdade. É uma coisa assim que é até, como você disse, polêmico. É polêmico. Porém, eu concordei com ele. Exatamente. Porque, gente, os tratamentos são muito caros. São caríssimos. O recurso que tem é muito pequeno ainda, estrutura... mesmo assim, quando a pessoa entende que pode ter ainda... esse recurso, né? Exatamente. E olhe que para conseguir, por exemplo, e ainda tem uns aproveitadores baratos, né? Que querem se aproveitar da questão do autismo para ganhar os benefícios, LOAS, e entre outras coisas. Entre outros direitos que eu não vou entrar, que é muitos direitos que o autista tem. Então, é o seguinte, eu realmente sou mãe de autista severo, tem 7 anos, não fala. É difícil? É, muito difícil. Meu filho tem uma estrutura? Tem. Ótimo, mas ainda assim é muito difícil. É um desafio, né? É um desafio, sabe por quê? Porque a sociedade é que não está preparada, Lu, para poder receber de coração aberto
tanto os pais, os familiares, quanto a própria criança ou adulta autista. Por quê? Eu acho que falta informação. Eu até abro um parênteses aqui, gente, para falar uma experiência. Eu participei de um congresso, eu sou madrinha de uma criança autista, e eu participei de um congresso de autismo fazendo assessoria de imprensa, cobertura do evento, e assim, no meio do evento, era um dia inteiro. Eu fui para lá, assim, para um evento. No meio do evento, eu estava assim, impactada, porque eu já tinha ouvido falar do autismo, como eu falei, né? É uma coisa que está sendo falada, mas ao mesmo tempo ainda tem muitos tabus para serem quebrados. Muito. E eu já tinha passado por experiência, na minha ignorância, eu já tinha tido até, assim, exortado minha tia que trabalha numa escola pública, falado, tia, pelo amor de Deus, tira minha sobrinha daquela sala, dá um jeito, porque minha sobrinha estava imitando um autista. E assim, eu não tinha essa informação. Então, quando eu entrei naquele congresso, que eu fui fazer uma cobertura, e eu entendi o que era realmente autismo, o que era ser uma mãe autista, porque era um congresso para mães atípicas. Menina, eu falo que eu fui trabalhar, mas eu fui tocada e transformada. Então, eu acredito que existe um caminho, e é mais que incluir, né? Porque essa inclusão, nos bastidores a gente até falou aqui, né? Que você tem 2 filhos, um na escola, que você teve que mudar isso. Porque realmente precisa de ter uma escola que inclui. Porque, às vezes, né, nessas leis que fazem, eu vou colocar a criança lá, mas não prepara o professor, não prepara os alunos para realmente incluir. E, às vezes, acaba sendo excluído. Exatamente. Porque eu, infelizmente, gente, eu não tenho nem vergonha de falar, mas com a minha ignorância, eu já fiz isso uma vez. E quando eu cheguei no congresso, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Liguei pra mãe do menino, falei, nossa, eu quero te dar parabéns, você é incrível, maravilhosa. Menino, não sabia que era assim. Uma mãe, quando você encontrar uma mãe atípica na rua, você não vai enxergar, mas nas costas dela tá cheio de feridas. E atrás dela tem uma cruz gigante que ela carrega. Entendeu? Você não enxerga, você não consegue enxergar, mas ela sabe, se você chegar e der um abraço nela, ela vai chorar e vai te agradecer, porque a única coisa que ela quer ali naquele momento é somente um abraço. Nada mais do que isso, porque a mãe atípica, geralmente, ela é sozinha, ela é mal interpretada, o filho é chamado de mal educado, o filho é chamado de danado, sabe? Então, assim, já passei diversas vezes por essas situações. Várias situações, a última, então, a última foi até no Banco do Brasil. Eu estava no Banco do Brasil, aí a babá foi buscar o meu filho na escola, e eu estava com a chave de casa, ela passou ali no banco, e meu filho saindo da escola à tarde, nervoso, já em crise, deu uma crise de nervoso nele dentro do Banco do Brasil. E os funcionários foram maravilhosos, até um beijo aí para os funcionários do Banco do Brasil aí do Flamengo, do bairro Flamengo. E tinha uma senhora sentada. A senhora virou meu filho nem chegou perto dela, ele só puxou a cadeira e derrubou a cadeira, querendo ir embora, porque ele não fala. Falou assim, ai, que garoto mal educado, por que você não bota ele numa escola para aprender a ser educado? Ah, não, gente, eu não aguentei. Tem coisas que, como eu falei, tem coisas que passam. Desce que redondo. É porque eu acredito que você foi até aprendendo a ser mais madura no sentido de lidar. Exatamente, mas com essa eu não fui madura. Mas não é nem eu comecei a falar, o que a senhora falou? A senhora não quer que seu direito de idosa seja respeitado? O estatuto do idoso seja respeitado? Pois o meu filho também quer que o direito de deficiência também seja respeitado. A senhora... Estou lhe chamando de senhora porque a senhora aparenta já ser idosa. E a senhora tá aí, ó, com a fichazinha de idoso, de prioritário, né? Ela, não sei o quê. Ela se trancou, viu que eu estava filmando, não falou mais nada. Depois o banco veio, me acolheu, o Banco do Brasil. E parabéns, isso, novamente, Banco do Brasil do Flamengo. Do Flamengo. E não existe número. O Gourmet, o restaurante Gourmet, também ali do Rio Sul, que é altamente inclusivo. Então, mas chega lá, já tem um lugar dele cativo, já tem tudo separadinho para ele. Parabéns também, porque os empresários também movem isso, verdade, né? Eles podem também fazer essa questão da movimentação, de capacitar. E da inclusão verdadeira. Incluir a verdadeira inclusão. Porque, como eu te falei, não é
o problema não está no meu filho, não está em mim, não está na mãe do autista, nem no pai do autista, dos autistas. Está na sociedade, está na falta de recursos públicos, a falta de informação. Da informação, da saúde pública também aderir a essa questão. É caro, não é barato. Por quê? Porque é algo para sempre. Né? E assim, vai ter uma hora, um momento que assim, meu filho vai crescer, ele tem 7 anos. Só que ele já é bem grande para 7 anos. Então, assim, ele já tem muita força, sabe? A gente já tá pensando em trocar a mediadora por homem, por ter mais porte, mais força. Tem todo um... Por isso que você falou, né? Nessa questão do financeiro. Porque se você que hoje tem esse suporte para dar, imagine as mãezinhas do autista que não tem. O desafio que elas têm. Inclusive, nós estamos no mês do autismo. Isso. E assim, e isso também vem da política. Eu acho que os políticos têm que se mexerem, né? Porque, para mim, o único que faz alguma coisa, né, pelos deficientes, que eu acompanho, é o senador Romário. Então, Dani, traz pra gente um pouquinho disso, aproveitando que você está falando do senador Romário. Como que tudo começou assim? Porque você já era da política, aí eu falo muito que Deus, ele trabalha com propósitos, né? Você... Ele usa nada as é por acaso. Então, você veio ser mãezinha de autista, descobriu, deve ter tido aquele choque, começou a entender como era. Entrei em depressão também. Tem todo esse processo. Plena campanha. Né? Todo o processo. Então, o que acontece? Estou aqui, ó. E como chegou o Romário na sua vida? Como entrou ele na política com o autismo? Então, o que acontece? Quando eu descobri o autismo, eu tomei aquele choque e criei um bloqueio. Até então, eu achava que era assim, não, se dá um remedinho, passa. Tipo assim, uma dor de cabeça. Olha a minha santa ignorância. Estudando, chegou 2018, vim candidata a deputada estadual e levei o tema autista a vários políticos. Não vou citar um nome, mas assim, vários políticos. Mas eu levei para um político em específico em 2018, que foi senador Romário. E o senador Romário nunca tinha me visto na vida. Ele nunca tinha me visto na vida. Eu nunca vou esquecer. Quando eu cheguei perto dele, a gente já estava indo embora da caminhada. Eu cheguei perto dele e falei, senador, eu queria gravar um vídeo com o senhor sobre a questão do autismo. Ele virou e falou, você pode estar 11h30 da noite lá no onde fica, né, a negócio da campanha dele, que ele foi na campanha para senador. Falei, posso, claro, 11h30 da noite. 23h30, detalhe. Estava lá eu, linda, maravilhosa. Plena, esperando. Ele chegou e fomos pro estúdio, gravou. Inclusive, hoje, a minha foto do meu WhatsApp sou eu e ele naquele dia que ele abraçou a minha causa. Porque o Romário não sabia nada do meu passado. Não sabia nada dos meus familiares políticos, da minha trajetória política. Faz parte da sua história, né? Faz parte, Por isso que você fala com brilho no olho quando você fala. Isso, porque é difícil você encontrar uma pessoa, hoje, dentro da política, que fala sobre isso. E que faz. Falar, todo mundo vai falar. Mas que faz é difícil. Então, quando o Romário abraçou a causa e não me abraçou, isso me conquistou muito, sabe? Porque eu falei, não, esse aí faz. Esse é diferente. Esse é diferente. Porque antes eu já tinha conversado com outros. Todos, assim, ignoraram. Falaram assim, olha, teve um que ainda falou assim, autismo não dá voto. Falou isso na minha cara. Eu engoli seco, né, pra não criar mais polêmica, né? A Dani tá criando confusão. A Dani, que tem que ter, inclusive, uma matéria lá na revista Cenário, uma coluna... A Dani polêmica. Porque as pessoas elas têm que estarem preparadas para ouvir a verdade. Eu escuto a verdade. Eu posso não gostar de ouvir. É melhor você ouvir uma verdade verdadeira que vai te impulsionar para cima do que ouvir uma mentira que vai te impulsionar para o fundo do poço. Tem uma frase que eu costumo dizer que é assim, é melhor você ouvir uma dura verdade do que uma triste mentira. Exatamente. E transforma você, entendeu? Então, assim, realmente, minhas posições... E, assim, eu também sou muito leal. O Romário é uma pessoa que eu encontrei e, assim, meu marido, ele é médico, ele todo reservado, ele é oposto a mim. E eu falo assim... completa. Aí ele fala assim, Dani, parece que você se encontrou na equipe do Romário, mas eu me encontrei mesmo. Porque as caminhadas que eu conheci, os 92 municípios com o Romário,
né, em 2018. E, gente, parece que o armário anda, parece que brota gente do chão. Assim, sabe? Assim, veem ele como realmente uma pessoa que faz. Fez no futebol, fez na vida pessoal, faz para as pessoas que mais precisam. Casa com seus valores, né? Exatamente. É uma pessoa que faz, realmente. Ele não é de... Você pode ver que ele não fala muito. Ele faz. Que é diferencial dos outros políticos. E isso que muitas vezes vem essas polêmicas, né? Que a gente conversa nos bastidores, porque às vezes a pessoa ela não faz muita politicagem, e aí, num todo, às vezes a pessoa não vê, mas quem vê e quem que importa ver, tá vendo. Exatamente. E as coisas estão acontecendo. É porque eu fui... se você chegar e perguntar assim, onde é Roseiral? Roseiral... A minha secretária, ela mora em Caxias. Eu perguntei assim pra ela, você conhece Roseiral? Ela, não. Fica depois de Caxias. Já chega em terra, né? Gente, eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que saúde pública nunca vai chegar aqui. Sabe? E teve um garoto lá que eu vi que era totalmente autista, sabe? Mas a mãe não sabia, ele não falava. Devia ter uns 17 anos. Vivia ali na miséria mesmo, achando sabe? até que era um defeito de fabricação. Não entendeu. Sabe? O autista, ele é muito o meu filho. Eu falo por ele. Ele não tem voz, mas a minha voz é a dele. Olha, ele não deixa eu falar por ele, não. E o interessante que eu percebi já, né, com pouco conhecimento, mas que eles são extremamente inteligentes. Inteligentíssimos. Que eles se desenvolvem de outra forma. São inteligentíssimos. O Thomas, por exemplo, ele entende tudo que você fala, mas ele não fala. Mas ele entende tudo, absolutamente tudo que você fala, ele vai entender. Thomas, faz isso, ele vai lá e faz. Thomas, faz isso, ele vai lá e faz. Só tem 7 anos, naquela idade da danação mesmo. Aí todo mundo fala, é o autismo. Não é o autismo, não, ele tá sendo criança. O autista, a mãe sabe separar. A crise da birra. A verdadeira mãe que vai lá e cuida, ela separa. Consegue distinguir, né? Nesse congresso, inclusive, que eu participei, foi muito comovente, assim, porque realmente eles fizeram algo bem inclusivo. E tinha autista dando palestra. E, inclusive, tinha um autista que ele ficou, eu acho que até os 9 primeiros anos sem falar. E ele estava palestrando. Ele foi uma superação, né? De todo o trabalho. Então, assim, já é uma coisa que já deixa aí de uma fé, né? De uma esperança, porque eu vi que é possível. E não foi um caso, tinham vários. E não eram pessoas falando sobre autista. Era um congresso que tinha autista fazendo parte e realmente mostrando que era possível. E assim... Alguns que ainda não estavam conseguindo falar, que fizeram a palestra, né, assim, normal, porque esse que falou, que palestrou, ele falou normal, igual nós estamos conversando aqui. Ele já tinha, acho que uns quase 40, mas até 9 anos de idade ele não falava. Já o outro, ele estava falando ainda da forma que mas colocaram palavras soltas. Isso, mas ele conseguiu falar muito bem. E eles legendaram. E assim, foi um negócio tão impactante que, inclusive, eu vou já deixar o convite aqui para a Márcia Gomes, para ela participar também com a gente esse mês, né? Que é o mês do autismo, para fazer do autismo. Internacional. Eu não comemoro muito o mês do autismo, como eu falei. Eu não gosto de ser mãe de autista. Eu amo meu filho, mas eu não queria ter filho autista. E é importante não ter esse romantismo. Não, ser sincero, entender. Exatamente. O mundo azul. Não existe mundo azul, coisa nenhuma. É trabalho, é cocô na parede, é puxar cabelo, é se bater, é se morder, é gritar no meio da multidão, é se jogar no chão. É crises. Então, assim, quem vê isso é a mãe. É só a mãe. Então, não romantizo nada. Zero romance pro autismo. Isso é importante até pra gente entender isso. Porque assim como às vezes se romantiza a maternidade, né? Se romantiza o ser mãe solteiro, também se romantiza o autismo. E assim, eu não faço mimimi não, tá? Eu não sou me vitimizo de forma nenhuma em relação ao meu filho. Se meu filho tivesse aqui... quebrando já tudo, eu chegaria pra você e falar, olha só, disse que não pode.
eu autorizo você brigar com ele. Porque, assim, chegar e falar, não pode, Thomas, ele vai entender. É porque é diferente o pôr limite. Né? Exatamente, exatamente. E... E assim, eu acho que as autoridades também, públicas, os políticos também, têm que chegar mais juntos, sabe? A saúde pública, disponibilizar mais espaço, capacitar mais pessoas para ajudar essas pessoas, essas mãezinhas. Por exemplo, meu filho hoje estuda no colégio municipal. E ele ama. E eu amo aquele colégio, porque aquele colégio me atendeu. Então, às vezes, tem o preconceito. Ah, não. Meu filho é pro colégio público. Eu estou amando meu filho nesse colégio público. Porque ele também tá gostando, né? Ele tá gostando, sabe? Por mais que tenha, realmente, tem um lado precário do município, enfim. Mas, assim, é uma coisa muito nova para todo mundo. E a gente já deixa aqui esse pedido, né? Pra gente estar trabalhando essa questão das políticas públicas mesmo e olhar para esse lado. Que é algo... O Romário tem uma PL que ele fez agora, né? O último... agora em janeiro, eu acho que saiu. Cuidando de quem cuida. Né? Então, assim, ele executa, ele já coloca, já fala lá no... E esse cuidando de quem cuida é tão interessante, porque às vezes, nesse trabalho de inclusão, você começa a incluir o filho, mas aí faz o que você falou, né? A mãe fica de fora. Fica de fora. Exatamente. E às vezes o plano de saúde, que é outra polêmica, né? A questão do plano de saúde. Existe realmente a polêmica do plano de saúde? Sim, existe. Vamos supor que uma criança autista custe para um familiar, vamos botar aí 20 mil reais, né? Com todas as terapias, natação, como é que é? Psicomotricidade. Então, são tudo muito caro. Tipo assim, uma hora com uma psicóloga é 400 reais, entendeu? Então, juntando tudo, vamos lá, 20 mil reais. Uhum. Gente... No Brasil, 20 mil reais para um filho. Entendeu? Então, assim, é muito caro. E voltando, pegando o que eu ia falar do plano de saúde, é o seguinte: tá tão rentável a questão do autismo que as próprias clínicas estão se descredenciando dos planos de saúde para terem o seu próprio negócio. E dali, ver se tem... Aí fica tudo muito mais caro. Né? Não. Porque vira realmente um... Exatamente. Tem dona de clínica aí que não gosta muito de mim, não. Mas assim, porque é o seguinte, eu pergunto pra ela, você faz, tudo bem, beleza, você se descredenciou do plano, beleza, um direito seu. Mas você atende de forma voluntária, de graça, faz de graça, como é que se fala? Voluntário mesmo? Voluntário não, tipo 0800, atende um certo... 3, 4 autistas. Um número de pro bono, né? Crianças... gente, esqueci o nome. De graça, 0800. Você atende, que eu esqueci o nome, gente, mas daqui a pouco volta. Assim, na sua clínica você atende? Porque você está aqui falando dela. Eu fui numa palestra. Você está aqui falando dela, da sua clínica, apresentando aqui num painel como funciona o autismo. Social, né? Isso, não. Você atende 4 autistas de graça, pelo menos, que eles não paguem, entendeu? Então, assim, filantrópico, lembrei. Entendeu? Você faz um trabalho filantrópico dentro da sua clínica, porque eu sei quanto uma clínica arrecada, porque eu não sou burra, né? Eu pago. Então, assim, eu sei disso. Então, você faz, não faz. Então, as pessoas também culpam muito o plano de saúde e, às vezes, nem é o plano de saúde. É porque as clínicas... Porque tem por trás disso, né? Como na política, como na vida. Exatamente. Muitas clínicas estão se descredenciando do plano porque realmente é muito caro. Entendeu? Mas aí é uma seara, assim, que eu já não conheço muito bem E é um papo pra gente ter aí mais... né? Pra falar mais em outros... Porque tem muita outros coisa momentos. tem muito pano pra manga, né? Falamos assim. Dani, mas que delícia. Realmente é um assunto mais complexo. É um assunto que querendo ou não, a gente precisa falar mais. Meu filho é autista, tem plano de saúde bom e eu não uso o plano de saúde dele. Pra nada, nem pra dentista. Tudo é particular. Infelizmente.
Porque 15 minutos que vai do plano vai adiantar em quê, meu filho? E assim, qual que é a parte, assim, a gente entendeu essa questão do não romantismo, de qualquer forma é muito importante, né, principalmente para nós como veículo, tá trazendo esse assunto, buscando, batendo na tecla, mas qual que é a mensagem, assim, que você deixa como mãe para as mães e como também na parte do político, assim, pra gente fechar esse assunto hoje, né, e já deixo para as pessoas e para a audiência que eu quero te convidar de novo, porque eu ficaria aqui falando com você o dia inteiro. A gente tem horário. Antes, eu quero deixar com você um presentinho, né? Que é do senador Romário, a pessoa político, né? Com quem eu tenho orgulho de carregar, de falar. Ele sabe disso, a minha lealdade e a minha gratidão com o senador Romário. Tá aqui o que ele fez, o que ele faz. As pessoas falam que ele... Romário só joga bola. Tá, não. Só joga bola, não. Você sabe ler? Você souber ler, você vai ganhar um encaixe desse. Para mim, essa revista do Romário, e ver o que ele fez, o que ele faz, o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer. Por trás dos bastidores, né? Por trás dos bastidores. Desde já eu deixo o convite, senador Romário, a estar falando aqui conosco também, fazendo um bate-papo com a Dani, falando um pouco desse trabalho que muitas vezes não é visto, mas acontece. Acontece, exatamente. Então, o recado que eu deixo é para as mães e para os familiares: não desistam, vai com medo mesmo. Tem mães que não saem, que não aceitam. Eu tive até num evento que teve lá no Casa Gourmet, um evento de mulheres lá, e tinha uma mãezinha que não aceitava. A irmã da mãe, né? Falou: olha, minha irmã não aceita, não leva ele para lugar nenhum, já tem 6 anos, não sai de casa. Não façam isso, só está piorando o caminho dele e o dela também. Porque essa criança vai crescer. Aí vai acontecer o quê? Né? Então, assim, eu não tenho mais isso. Meu filho chega no restaurante, se ele gritar, eu ligo o meu modo avião e deixo, e deixo ele ali. Aí, como ele é autista, eu vi que, para chamar atenção, ele pegava o copo e jogava no chão. Não tem importância, gente. Quanto é copo? Pode trazer, botar na conta. Eu quero dizer para as mães: não desistam, porque eles dependem de vocês. E vocês têm que estarem preparadas, inteiras, para ajudarem seus filhos. É difícil? É difícil. Tem quem te ajude? Não, eu sei que não tem. Geralmente os pais fogem, te deixam sozinha. Mas vai, carrega. Porque é uma missão, eu entendo que é uma missão de Deus. Deus me deu essa missão. Sabe por quê? Porque quando eu me perguntava: meu Deus, na crise do Thomas, que isso? Meu Deus, o que eu fiz? Sabe? Para merecer... Como eu disse, né? A gente, sem a informação, hoje eu entendo, sem o conhecimento, sem entender o propósito, o desígnio, a gente pergunta o porquê. Entendendo, passa a ser pra quê, né? E hoje você realmente exatamente. Muda histórias. Para as mães, eu digo: não desistam. Não desistam. Aceitem seu filho. O autismo tá ali nele. Não vai ter como tirar. É só tratamento mesmo. Aceitem. Vai, porque você tem toda força para isso. Como política, eu falo o seguinte: buscar, você mãe, pai, buscar o político sério, não é um político que nada na onda do autismo, só fala. Quer aproveitar do tema, hoje, né? Para mim, o Romário não tem outro nome. Porque a filha dele Não, o Romário, ele ajuda. Centro de referências, ajuda com emendas, ajuda na fala, ajuda em tudo. O Romário, o senador Romário, hoje, para mim, é a pessoa certa que cuida da gente, que cuida das mães, das causas, dos invisíveis, que ele enxerga, e muitos políticos que até ganharam agora não enxergam. Não enxergam, não conseguem, né? Porque tem essa empatia. Eu quero finalizar o nosso podcast de hoje, Apareça e Cresça, com um ritual, assim, que veio aqui no meu coração agora, que é o que você falou no iniciozinho. Quero te convidar, vai ser um pouco difícil aqui, desafiador, mas... te dando um abraço, que é o que toda mãe precisa, e que você, mãe de autista, que tá aí, sinta-se abraçado também. Gente, assim, é isso que realmente uma mãe precisa. Uma mãe realmente não precisa de mais nada a não ser um abraço. Quando você vê uma mãe com um filho autista, só abrace ela. Ela não vai querer mais nada do que isso. Sensacional.